pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, conforme combinado, né, já venho prometendo há alguns dias aqui na Rádio Bandeirantes, aliás, há mais de um mês, depois que eu fiz as contas da Ponte Preta, passei a limpo, fui lá no estádio Moisés Lucarelli, eu fui no estádio do Guarani também. Estive no estádio Brinco de Ouro da Princesa por 3 oportunidades. Fui recebido, muito bem recebido pelo Fábio Araújo, que faz parte do Conselho Fiscal do Guarani, né? Para falar a respeito das contas do Guarani, passar limpo tudo para o torcedor do Guarani, principalmente nesses últimos anos. O que foi feito da parte financeira do Guarani nesse triênio 2023, 2024, 2025. Aliás, o que foi feito lá atrás, né? O que essa atual gestão fez e o que vem sendo feito em relação às finanças do Guarani. E a partir de agora, para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes, principalmente para o torcedor do Guarani, eu vou passar limpo as contas do Guarani. Hoje, Batista, para se ter uma ideia, Guarani tem cerca de 70 conselheiros, são 85 vagas de conselheiros, né? Mas o Guarani hoje tem 70 porque alguns nesse meio tempo saíram. Então tem 70 conselheiros e mais 700 sócios. É claro que agora nas eleições de dezembro, que serão para o Conselho e para o CA também, são 85 vagas de conselheiros. Mas só para o pessoal ter uma ideia, né, do número que hoje existe no Guarani. Agora eu vou falar de custo por mês. Quanto que custa a base do Guarani por mês? Atletas, funcionários e também despesas que o Guarani tem. Cerca de R$250 mil. Esse é o valor do custo da base do Guarani atualmente. Qual foi o custo do futebol profissional? Atletas e comissão técnica, cerca de R$1.600.000. Aquele valor de folha que eu já vinha falando há algum tempo, né? R$1.600.000. Desse valor aí, a comissão técnica dá cerca de R$300 mil por mês. Custo de funcionários e também de manutenção do estádio Brinco de Ouro da Princesa, por mês, R$300 mil. Aí vem a recuperação judicial trabalhista. Quanto que o Guarani está pagando por mês de recuperação judicial? Cerca de R$350 mil por mês desde junho de 2024. E essa recuperação judicial trabalhista vai até agosto de 2027. Ou seja, desde junho de 2024, o Guarani deposita R$350 mil por mês. Até o mês passado, o Guarani pagou 32 parcelas, a última de R$90 mil de advogados e administrador judicial para conduzir toda a recuperação judicial. Outubro foi a última parcela de R$2.200.000 no total, né? Na verdade, outubro, a última parcela, R$2.200.000 no total. A partir de dezembro, serão 126 parcelas que o Guarani vai ter que pagar de R$120 mil cada na área civil. Então, a partir de dezembro, área civil, área trabalhista, como eu disse, vai até agosto de 2027. Então, área civil, 126 parcelas, 126 parcelas de R$120 mil. Com relação à parte tributária, são 3: federal, estadual e municipal. Na estadual, faz 1 ano e meio que o Guarani já está pagando. São 60 meses, de R$3 a R$4 mil por mês. Então, na estadual, faz 1 ano e meio que o Guarani está pagando e são 60 meses. A dívida com o município, a dívida municipal, no caso, R$60 milhões de IPTU. Os clubes sociais têm 85% de desconto, então deve cair para R$9 milhões por ser, né, esse ano. Então, uma dívida de R$60 milhões que o Guarani tinha de IPTU.
Imagina o tempo que o Guarani ficou sem pagar IPTU. Dívida caindo, como eu disse, para clubes sociais para 9 milhões de reais. De 2009 até 2018, deixaram de pagar o IPTU, que dá cerca de 60 milhões de reais, como eu disse. Quem que deixou de pagar o IPTU? Foram em gestões anteriores, como eu disse, de 2000, deixa eu voltar aqui, de 2009, que eu saí, tô voltando, de 2009 até 2018. Quais gestões que foram? A gestão do Leonel, do Mingoni, do Álvaro, do Orley e também do Palmeiron, de 2009 até 2018. Tô dando os nomes de quem estavam no comando do Guarani. 60 milhões de reais de IPTU que o Guarani deixou de pagar. Dívida federal, uma dívida de 210 milhões de reais. O Guarani já conseguiu um desconto de 70% e essa dívida cai para 63 milhões. O Guarani deve pagar em 145 vezes essa dívida de 63 milhões, que é uma dívida federal. Em 2016, o Guarani foi autuado como se fosse uma empresa que tivesse que pagar imposto sobre lucro. E isso não existe. Só que o Guarani foi autuado em 2016. Aquela diretoria, no caso, em 2016, perdeu o prazo e o Guarani não se defendeu. Ou seja, se tivesse se defendido, como é uma situação que o Guarani não teria que pagar, se tivesse apenas se defendido, o Guarani não teria essa dívida que eu vou falar agora. 38 milhões de reais. Na época, o presidente era o Orley. Então, em 2016, o Guarani foi autuado como se fosse uma empresa que tivesse que pagar imposto sobre lucro. A diretoria perdeu o prazo para se defender e gerou uma dívida de 38 milhões de reais. Tá junto com os 210 milhões de reais da dívida tributária. Ou seja, o Guarani vai ter que pagar. CNRD. Guarani só tem uma ação hoje, que é do Lucas Paraíso, por falta de acertar, falta acertar aí 30 mil reais. Então, CNRD, o Guarani só tem a dívida de 30 mil reais do Lucas Paraíso, direitos de imagem. Guarani não pagava impostos, para o ouvinte ter uma ideia. Aí agora quem está nos ouvindo, assistindo pelo YouTube, vai cair da cadeira. O Guarani não pagava impostos desde 1988. 1988, que o Guarani não pagava impostos. Começou a pagar em 2023. A água, por exemplo, um absurdo, né? Não pagar água por mês. 50 mil reais por mês que é o que o Guarani gasta. FGTS, 80 mil reais por mês. 13º, férias e revisões, que não se pagava até 2019, somando funcionários e jogadores. Dá uns 2 milhões de reais por ano. Isso daí o Guarani não pagava, começou a pagar. O Guarani está em recuperação judicial desde março de 2023 e começou a pagar em julho de 2014. O Guarani está em recuperação judicial desde março de 2023, começou a pagar em julho de 2024, julho de 2024. Foram pagos até agora 5 milhões e 200 mil reais. 5 milhões e 200 mil reais em recuperação judicial. Em 2023, o Guarani passou 4 meses com as contas bloqueadas, todo mundo se lembra, né, no primeiro semestre. E agora falta pagar 8 milhões da trabalhista e em menos de 2 anos essa trabalhista será paga. Faltam 22 parcelas. Faltam pagar 18 milhões de reais da Cívil. É isso que falta pagar da Cívil. Vai ser pago em 11 anos, a dívida Cívil do Guarani. O valor que entrou da venda do estádio para Magnum, para o Roberto Graziano,
Ele começou a pagar o Guarani em setembro de 2015, né? 130 parcelas, termina, o prazo seria julho de 2026, mas como algumas parcelas foram adiantadas, tem mais 2 parcelas ainda que foram adiantadas, em 2016 essas parcelas foram adiantadas, ou seja, vai terminar em maio do ano que vem essas 130 parcelas que o Roberto Graziano paga para o Guarani de R$350 mil por mês. Na época, quando ele fez o acordo do estádio, né, de comprar o estádio Brinco de Ouro da Princesa com a Justiça do Trabalho, foram pagos, no total, 60 milhões em relação a ações trabalhistas. Ele deu cerca de 40, 50 milhões, depois ele deu um pouco mais, o total 60 milhões. E mais esse dinheiro, como eu disse, 130 parcelas que ele paga por mês de R$350 mil. Agora, uma ação civil de fora da recuperação judicial. Matheus Bueno, são 3 direitos de imagem do ex-jogador do Guarani, o Matheus Bueno, que ele está pedindo R$80 mil. Ações trabalhistas fora da recuperação judicial. 2 funcionários do clube e mais o ex-jogador, o René Santos, eles estão pedindo cerca de R$210 mil. As dívidas trabalhistas do Guarani, como eu disse, se encerram em 2 anos. Dívidas cíveis devem ser quitadas entre 10 e 11 anos. E dívidas tributárias devem ser quitadas no Guarani em 12 anos. Ou seja, se tudo correr bem, se o Guarani pagar mensalmente tudo que ele vem pagando e as outras parcelas de federal, municipal também forem pagas, em 12 anos o Guarani não vai ter mais dívidas. De hoje até 12 anos o Guarani não vai ter mais dívidas. Agora tem um detalhe. Na lei da SAF, ou seja, o Guarani tá para se tornar SAF, né? Na lei da SAF, em 10 anos, quem comprar a SAF tem que quitar tudo. É provável que o Guarani faça um acerto com esse comprador da SAF para ele seguir religiosamente esses pagamentos e antecipe até alguns pagamentos, porque em 10 anos, na lei da SAF, o clube tem que quitar todas as dívidas. Então, se hoje a expectativa são 10 anos, se o Guarani se tornar SAF, são 12 anos, melhor dizendo, se o Guarani se tornar SAF, essa dívida vai ter que ser paga em 10 anos. Aí eu vou passar outros números. A atual diretoria assumiu em abril de 2023. 2023, previsão orçamentária, R$43 milhões. O que é a previsão, né? É quanto o clube imagina que vai arrecadar. Então, a previsão, 43 milhões. O clube arrecadou 37 milhões em 2023. Teve um déficit de 5,5 milhões de reais em 2023. 2024, a previsão de orçamento do Guarani, 50 milhões de reais. O Guarani teve uma arrecadação menor de mais de 47 milhões de reais, mas o déficit do Guarani foi de apenas 400 mil reais. Em 2025, a previsão do clube, 40 milhões de reais. O clube estava contando com uma antecipação da Libra, e já vou explicar sobre a liga que o Guarani hoje tem o contrato, que é a Libra. Estava estimando uma antecipação de 4 milhões, mas não pediu essa antecipação nesses 40 milhões que o Guarani estava imaginando gastar. O Guarani arrecadou 33 milhões, isso até o mês 8, deve ser um pouco mais, porque vai fechar a conta somente em dezembro, e esse ano vai dar superávit pela primeira vez. O Guarani provavelmente deve fechar com superávit esse ano de 3 milhões de reais, mas ainda não fechou. Agora eu vou explicar sobre a liga, porque o Guarani, por exemplo, está na Libra. É a liga diferente da Ponte Preta. A Ponte fez uma negociação diferente. O Guarani está na Libra e o contrato são de 5 anos, ou seja, até 2029. O Guarani ganhou 5 milhões de reais de entrada
para entrar na Libra em 2024. Esse ano, o Guarani ganhou 4 milhões de reais da Libra. Em 2026, é esperado que venha mais 4 milhões de reais. O que muda? Muda a quantidade de clubes da Libra que estiverem na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, quais clubes da Libra vão cair para a Série B e quais clubes da Série B vão subir para a Série A. Hoje, brigando para subir para a Série A, tem o Remo. Tem grande chance de subir para a Série A. Quanto mais clubes da Libra tiver na Série A, mais dinheiro entra para outros times que não estão na Série A, como, por exemplo, o Guarani. Então, o Guarani tem um percentual, fez um acordo de 5 anos para receber um percentual. É claro que o Guarani até pode estar na Série A até o final desse contrato, mas como ainda não está, recebe apenas um percentual. E como eu disse, ganhou 5 milhões de entrada em 2024, aí esse ano ganhou 4 milhões e o ano que vem pode ser que entre mais 4 milhões. Diferente dos clubes da outra liga, os clubes da outra liga, o que eles estão recebendo? Logo de cara, recebem um valor um pouco mais alto, mas eles vendem por muitos anos os direitos de imagem dos clubes, por 30, 40 anos. Então a negociação é um pouco diferente. Bom, essa é a situação atual em relação aos processos do Guarani. Batista, eu vou também passar uma outra situação que é importante, né? Dívidas cíveis e trabalhistas, quantidades de ações. Entre 2005 e 2006, foram picos de 93 ações. Quem era o presidente na época? O Lorenzetti. Aumentou. Os picos aumentaram em 2010, entre 2010 e 2015. Por quê? Porque o clube não teve mais o Clube dos 13 como aporte. O Clube dos 13, vale lembrar, ele foi encerrado em 2010 e o Guarani tinha um aporte muito grande. Então, as dívidas cíveis e trabalhistas aumentaram bastante entre 2010 e 2015. Pico dessas dívidas chegou a 129 ações. Quem eram os presidentes na época? Leonel, Mingoni e Álvaro. Chegou a 129 ações, como eu disse, o pico, e só caiu com a venda do estádio Brinco de Ouro da Princesa em 2015, essa negociação com a Magnum. Resumindo toda essa situação, é claro, as administrações anteriores deixaram um buraco e um rombo muito grande com toda essa situação que eu falei, nas dívidas, todas as dívidas possíveis. E a situação do Guarani começou a melhorar e agora está encaminhada depois da venda do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E é claro, tem que pagar mensalmente essa recuperação judicial. E o contrato com a próxima SAF, a venda da SAF do Guarani, quando for aprovada a SAF, vai ser fundamental para quem estiver na SAF pagar religiosamente, né, as dívidas e as parcelas do Guarani, para o Guarani daqui 10, 12 anos estar sem dívidas, que é o que todo clube almeja, né, Batista? Ah, sem dúvida, é realmente esse o caminho, né? Zerar as dívidas para que o clube possa, com a arrecadação, começar a crescer. Duas coisas. Primeira, eu não tinha conhecimento de que o Roberto Graziano, esse adiantamento não, essas parcelas que ele vem pagando num total de 10 anos. Esse valor foi descontado do valor da arrematação, porque à época foi divulgado que o Grupo Zafari tinha arrematado o estádio Brinco de Ouro por 105 milhões. Foi quando o Roberto Graziano entrou com essa carta proposta para ficar com o Brinco de Ouro e pagar os 105,5 milhões
105 milhões e 500 mil e pagar 350 mil durante 10 anos. Então, eu entendi na época que ele pagou os 105 milhões e 500 e teria que pagar mais 10 anos de 350 mil mensais. Nos seus números, você coloca que o Roberto Graziano pagou 60 milhões. E aí depois vem pagando os 350 mil mensais. Quando completar 10 anos, e aí tem que descontar aquelas parcelas que foram antecipadas em 2016, quando o Guarani subiu. Mas, de qualquer maneira, tem que completar os 10 anos, 120 meses. Então, vai dar um total aproximadamente de 42 milhões. Então, 60 milhões com mais 42 milhões, nós temos aí 102 milhões. E não 105 milhões e 500, como foi a proposta de arrematação, que foi a arrematação, melhor dizendo, do Grupo Zafari. Então ficou um valor menor para o Roberto Graziano. Provavelmente, não tenho certeza disso, mas provavelmente a magistrada, salvo engano, Ana Paula, que cuidou do caso, entendeu que mesmo com um valor menor, a proposta era melhor, porque garantiria, primeiro, presença do Guarani no Estádio Brinco de Ouro até a construção de um novo estádio. E também os 350 mil para que o Guarani pudesse gerir da melhor maneira possível e continuar subsistindo, né? Continuar com a sua atividade principal, que é o futebol. Se bem que durante um período a Justiça Trabalhista estava retendo 20% desses 350 mil. Então o Guarani não pegava a totalidade dos 350 mil. Uma outra coisa é com relação ao IPTU. Grande parte do período, o Guarani tinha um acordo que foi costurado pela APESEC com os clubes associativos. Eles não pagavam o IPTU e ofereciam contrapartida para o poder público. Aconteceu isso com o Guarani, colocando funcionários em praças públicas municipais e abrindo o complexo para a prefeitura promover os seus eventos e cursos esportivos. Essa era a contrapartida para não pagar o IPTU. Foi assim até 2015, quando o complexo terreno onde está o Estádio Brinco de Ouro passou para o Roberto Graziano. A partir do momento que passou para o Roberto Graziano, aí teve que começar a pagar novamente o IPTU, porque esse benefício era concedido somente a clubes associativos. E aí é uma empresa, uma pessoa física, né, não sei em nome de quem, que está o Brinco de Ouro, se é em nome particular do Roberto Graziano ou em nome da empresa dele. Mas aí já não é mais clube associativo. Então, números importantes, né? Sem dúvida, esclarecendo algumas dúvidas que o torcedor tinha e que eu próprio tinha também com relação até essa negociação com o Estádio Brinco de Ouro. Parabéns, EBB. Atualização, Batista, porque a gente fez a seguinte conta, né? Dos 350 mil reais que o Roberto Graziano paga por mês para o Guarani, a gente fez vezes 12 e depois vezes 10, o que dá 10 anos, no caso, 42 milhões. Porém, 130 parcelas dá um pouco mais de 10 anos, essas 130 parcelas. Então, se a gente fizer 130 vezes
os 350 mil reais por mês, dá 45 milhões e 500 mil. Ou seja, daí bate com aquele número que o estádio foi arrematado, 45.500 mais os 60 mil que já foram pagos. Perfeito, então aí dá certo, né? 60 milhões, aí mais 130 parcelas de 350. Começou em setembro de 2015, terminou ou vai terminar em julho de 2026. Até um pouco antes, porque o Roberto Graziano antecipou parcelas lá em 2016, na campanha que resultou com o acesso do Guarani. E